A paz do Senhor Jesus a todos vocês, tias, tios, crianças que estiverem assistindo. Que bom ter vocês aqui por mais uma quarta-feira abençoada por Deus. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Aqui é tia Érica e hoje aqui no canal vai ter uma história super legal. Dicas de aula, dicas de memorização de versículo, dinâmica, como contar a história, tudo aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe, tá bom? Se você é tio e tia do Ministério Infantil e tá gostando do que tá acontecendo aqui no canal, compartilhe com outros tios, compartilhe lá no grupo da sua igreja, tá bom? Criança que estiver assistindo, gostando, lembre de outras crianças que ainda não conhecem o Senhor Jesus, mostre o vídeo para eles, para a história, tá bom? Vamos fazer o ID do Senhor, vamos falar de Deus para as pessoas, tá bom? Então vamos lá. Olha, a história de hoje está no livro de Êxodo, tá bom? Se você está entrando aqui no canal agora, aí tá vendo que nós já estamos no livro de Êxodo. Você pode voltar alguns vídeos aí atrás, nós começamos desde o livro de Gênesis e essas histórias estão super legais, tá bom? Não perca! Vai aparecer aqui no vídeo algumas indicações de vídeos já anteriores. Vocês podem clicar também para poder assistir, tá bom? Então a história de hoje está no livro de Êxodo, justamente no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 25, né? E vai falar da ira de Moisés. Vamos ver como é essa história? Então, imagine vocês, crianças. Puxa vida, Moisés foi criado no palácio pela filha do faraó, né? Ele praticamente foi criado como neto de faraó. Imagine vocês, crianças, morando num palácio, sendo filho da princesa, neto do faraó, super poderoso. Imagine como que foi essa infância. Deve ter sido maravilhosa e deve ter tido todos os privilégios, estudo, tudo maravilhoso que a gente pode imaginar foi o que Moisés teve. Mas imagine se seus irmãos não pudessem ter a mesma coisa que você teve, né? O mesmo ensino, o mesmo privilégio. Imagine isso. A gente fica triste, né? E foi o que aconteceu com Moisés. Moisés cresceu no palácio, teve educação, né? Teve os privilégios de quem morava no palácio. E quando ele foi ficando mais velho, ele teve essa consciência, puxa vida, e meus irmãos, né? Ele sabia que ele era hebreu, né? E estava sendo criado ali pela filha de Faraó, mas ele sabia que ele era hebreu, né? E os irmãos dele, não só o irmão de carne e de sangue, e os irmãos dele, né? Os outros hebreus, como que viviam? Então, Moisés, a Bíblia vai dizer que ele estava, né, caminhando em algum local ali do Egito e ele viu tipo um oficial egípcio, alguém que cuidava dos escravos, que talvez que vigiasse os escravos, maltratando, né, uma pessoa, um hebreu. Né? Pode até, algumas versões até chega a acreditar que esse egípcio matou esse hebreu, né? E que levou Moisés também a desejar vingar o sangue dessa pessoa que estava sendo maltratada. Então já pensou, ele foi criado lá no palácio, com todas as regalias, mas sabia que seu povo perecia, que seu povo era maltratado. E quando ele viu esse egípcio maltratando um dos hebreus, ele não se conteve, criança, ele ficou com muita raiva, muito ódio. Ele não se conteve, ele não conseguiu controlar esse sentimento. E vocês? Quando vocês estão com raiva, vocês conseguem controlar? Como vocês controlam? Me diz aí, você que está assistindo aí o vídeo, criança, me diz como vocês controlam a raiva, o ódio, como vocês conseguem controlar isso? Bem, a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1, 20, vai dizer, sabe o quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Glória a Deus. Então, Moisés viu aquilo acontecendo, ele viu o egípcio maltratando o hebreu, e ele não conseguiu segurar sua raiva, seu ódio, sua ira, e ele matou o egípcio, achando que ninguém estava olhando, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele olhou para um lado, olhou para o outro e fez esse ato, ele matou o egípcio e enterrou na areia. Ele achou que ninguém tinha visto. Passado um tempo, não sei se foi no dia seguinte,
ele encontrou 2 hebreus brigando. E ele foi falar, poxa, por que você briga com o seu próximo? E um dos hebreus acusou Moisés. Quem você acha que você é, né? Você acha que é um juiz, né? Até diz aqui na palavra, ó, no capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim, ó. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então alguém viu Moisés fazendo isso. Crianças, muitas vezes, né, nós cometemos coisas erradas, fazemos coisas erradas e achamos que ninguém está vendo. Mas Deus vê tudo. Né? Aqui no caso de Moisés, além de Deus ter visto o que ele fez, que Moisés não controlou sua ira, também teve alguém que estava vendo ele matar o egípcio e logo depois ele foi acusado por isso. E na vida também é assim, muitas vezes fazemos coisas erradas e o inimigo, né, o inimigo de nossas almas, que é o diabo, ele acaba nos acusando, né, pelas coisas que nós fazemos. Mas Deus, com a sua infinita graça, com o seu infinito amor, né? Ele enviou Jesus para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, não é isso? Então, mesmo se durante um momento, durante um período, vocês fizeram coisas erradas, vocês assumem, tia Érica, realmente eu fiquei um tempo, fiz umas coisas erradas, o que eu faço agora? O inimigo está me acusando, eu fico pensando nas coisas erradas que eu fiz, o que eu faço agora? Como eu posso resolver isso? Vamos na Bíblia? Abre aí seu livro em Romanos 6:23 para ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vamos ver. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, você pecou, criança? Fez coisa que desagradou a Deus durante um período? Né? Mesmo já tendo aceitado Jesus, você não resistiu ao pecado e pecou novamente? O dom gratuito de Deus é realmente a vida eterna em Cristo. Então, peça perdão. Chame o Espírito Santo para fazer parte, né, da sua vida realmente, para que você consiga se afastar do pecado. Porque quando nós chamamos o Espírito Santo para realmente estar conosco, nos ajudar na dificuldade, criança, realmente acontece. Você não vai sentir vontade de pecar, você não vai se sentir bem ao pecar. Chame o Espírito Santo, que é seu amigo, para estar com você. Então, bom, né? Vamos voltar à história. Moisés, ele fez algo errado, ele matou um egípcio, ele ficou com raiva, com ódio, não conseguiu controlar. Matou o egípcio, achou que ninguém tinha visto, mas tinham visto e acusaram. O que tomou conta de Moisés agora? O medo. É sempre assim, pecamos, depois sentimos medo, somos acusados, sentimos medo. Moisés, com medo, o que ele fez? Fugiu do Egito com medo de Faraó descobrir e matá-lo. Então ele fugiu para um deserto, né? Deus permitiu isso, ele fugiu para um deserto de Midian. Chegando lá, ele estava próximo de um poço, onde as filhas de Jetro, né, um sacerdote lá de Midian, estavam pegando água. Chegando lá no poço, alguns pastores queriam impedir essas mulheres, filhas de Jetro, de pegar água. Moisés as defendeu, né, desses pastores que não queriam deixá-las pegarem a água, que elas também tinham direito. Então as filhas voltaram para casa, contaram para Jetro que tinha um egípcio, que defenderam elas lá na fonte de água, no poço das águas. E Jetro pediu para trazer esse egípcio para casa, para ele conhecer essa pessoa que ajudou as filhas dele. E vocês lendo, né, até o versículo 25, vocês vão ver que Moisés se encantou com uma das filhas de Jetro e que se casou com uma delas. Mas o que Tiago quer deixar aqui, ressaltar aqui para vocês, é que Deus permitiu que Moisés fugisse para o deserto. Porque ali Deus, ele pôde ensinar para Moisés a mansidão e também a controlar as suas emoções, né? Foi nesse deserto que Deus mudou Moisés, que Deus moldou Moisés, né? Moisés, que era príncipe, né, lá do Egito, filho da princesa, né, praticamente criado como neto de Faraó, provavelmente teve estudo,
teve uma vida de privilégios e agora ele estava num deserto. Ele teve que aprender com Jetro a cultura daquele lugar, a pastorear as ovelhas, né? Tanto que mais pra frente, na próxima semana, a Tia vai trazer aqui o chamado de Moisés, né? O momento que Deus chama realmente Moisés, porque vão se passar um período de tempo que esse faraó que conviveu com Moisés, ele morre, né? E o povo ainda sofrendo muito na mão do faraó que assumiu o lugar desse que morreu. O povo sofrendo muito, o povo começou a clamar mais ainda a Deus por um libertador. E Deus já havia, né, desde quando Moisés foi colocado no rio, Deus já tinha um plano para a vida de Moisés, né? E para ser o libertador desse povo que estava clamando. Então foi nesse deserto que Deus trabalhou em Moisés, né, o líder que ele ia ser para o povo hebreu lá no Egito. Tá bom? Essa a história de hoje vai acabar por aqui, porque semana que vem tem mais e a Tia vai começar com o chamado de Moisés. Agora para os tios, né? Dentro dessa história, né, que está no capítulo 2, versículo 11 ao versículo 25, você deixa também o versículo para se memorizar. Nunca esqueça disso, tá? Eu colocaria, deixo como sugestão para vocês, o capítulo 2, versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Vocês podem usar uma versão mais atualizada, vocês podem pesquisar na internet, podem colocar uma versão mais fácil para as crianças interpretarem e conseguirem repetir esse versículo, tá bom? Capítulo 2 de Êxodo, versículo 11. Depois de memorizar, depois de ter contado a história, vocês podem fazer perguntas sobre a história, né, para poder memorizar mais. E eu vou deixar também aqui uma dinâmica de como está o coração das crianças, tá bom? Essa caixa não foi a Tia que criou, tá? A Tia que se inspirou na Mara Melnick. Então vocês podem fazer essa brincadeira com as crianças. Você vai passando a caixinha de mão em mão, cantando um louvor. Ou pode ser até mesmo o louvor da batata quente, batata quente, batata quente, batata quente, batata quente. Parou na mãozinha da criança, ela vai abrir sem olhar aqui e vai tirar um coraçãozinho para ela poder falar desse sentimento. Ah, tristeza. A criança pode falar assim, em qual momento que ela ficou triste, o que faz ela ficar triste. Depois você tirou esse, né? Roda de novo para outra criança, sacode. Roda de novo para outra criança tira, vamos ver aqui o sentimento. Confiante, aí você põe essa criança para falar o que deixa ela confiante, o que deixa ela triste. E tem mais coisas aqui, ó, tem muito mais, ó, abençoado, calmo, paz, alegre, medo, você pode falar, o que te deixa com medo? Pode contar pra gente, nós somos seus amigos, conta para comigo, conta pra mim. Amoroso, desânimo, insegurança, raiva, fortalecido e ameaçado, né? Você pode fazer essa dinâmica com as crianças. A Tia Erika, como eu consigo essas carinhas? Essas carinhas vão estar disponíveis lá no canal da Mara. Só você ir lá e vocês vão achar, tá bom? Olha, essa é a dica de hoje. Essa é a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Crianças que estiverem assistindo, se estão gostando, deixa o like, compartilhe, comenta aí, tá bom? A Tia Erika vai responder tudo com muito carinho. Beijo, graça e paz.